Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui recomeçando um ano e mantendo a nossa conversa em que participamos, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela... Maria de Fátima Miranda. Isso, sempre animada, né? Você vê sempre. Essa animação motivação dela é contagiante. Né? Contagia. Mas essa nossa conversa muito alegre, muito interessante a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos iniciando o capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no item Pluralidade dos Mundos, que é uma das colunas, um dos pontos básicos da nossa doutrina, é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então nós já vimos aqui no ano passado, vamos falar um pouquinho, porque isso aí aconteceu no ano passado, né? Já faz tanto tempo. Os diferentes mundos terão habitantes como a Terra, e a resposta que nos vem é que todos os espíritos o afirmam, e a razão deve ser assim. A Terra não é única, não é dentro da criação, é estar habitada. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 55, e também na Revista Espírita, de 1858. E depois vem a pergunta que sempre se faz, né? Se ela é habitada, se os mundos são habitados, serão seus habitantes semelhantes aos da Terra? Poderiam eles viver entre nós e nós vivermos entre eles? Então, isso daí é uma pergunta que visa quase que exclusivamente o aspecto físico. Certo? E o aspecto físico nós sabemos que terá de ser diferente, porque as condições de cada planeta é diferente de um para o outro. Então, para que esse organismo físico sobreviva, ele tem que ter características diferentes. Então, com essas duas, agora nós temos que ver o seguinte: o que habita o corpo físico é o espírito. E esse espírito, ele pode estar unido a um corpo físico em orbes diferentes, com estrutura orgânica diferente. E aí, com isso, nós entramos na questão 107, que é a questão que nós começamos a nossa conversa de hoje. Então, vamos pedir para Miranda para ler a questão 107, por favor. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição, que foge à nossa apreciação. A organização física menos material não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí, os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra.
Há finalmente outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal quase fluídico se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Revista Espírita, 1858 e de 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é uma escada gradativa, né? De acordo com a evolução, já que os mundos são educandários e em cada um deles vai predominar aquilo que é necessário aos habitantes daquele mundo. Nos mundos onde os espíritos ainda são mais ligados à matéria, nos lembra a escala espírita, quando Kardec vai fazer aquelas 3 colocações, os espíritos da terceira ordem, da segunda e da primeira. Os espíritos da terceira ordem, a matéria predomina sobre o espírito, por conta disso as paixões, né? E toda uma situação ainda ligada às coisas da transitoriedade da matéria. Na segunda ordem, tem os espíritos bons. Esses, o espírito já predomina sobre a matéria. E nos da primeira ordem, que são os espíritos puros, é predomínio absoluto do espírito. É a condição de Jesus. E aí nós vamos, né, buscar nestas palavras uma inspiração para todos nós, né? Porque quem de nós aqui não sonha viver num mundo onde o mal moral seja desconhecido? Isso é um sonho para a gente. Só que a gente deseja isso, mas não fazemos por onde isso aconteça. A começar pela nossa própria conduta. A gente sonha com um mundo pacífico, a gente sonha com um mundo mais justo, mais fraterno, mas nós não somos pacíficos, nós muitas vezes não somos justos e nem fraternos. Então não basta sonhar, idealizar algo que não seja conquistado. A gente precisa trabalhar por conquistar este mundo, a começar dentro de nós mesmos. A gente já pode trazer esse mundo dentro da nossa própria realidade, do nosso próprio espírito. Para isso a gente tem que no dia a dia, dentro das nossas limitações e possibilidades, nos esforçarmos mais para buscar aquilo que nós almejamos, que é o mundo de regeneração, que é o mais próximo da nossa realidade. E como os espíritos explicam aqui na questão 107 desse capítulo 3 do que é o Espiritismo, existem mundos mais adiantados ainda, que são os mundos felizes, e os mundos celestes. Então a gente precisa almejar aquilo que está mais próximo de nós, que é o mundo de regeneração, onde o bem irá predominar, apesar de o mal, de certa forma, ainda existir, mas de uma forma mais discreta do que nós vemos hoje. Então, que essa resposta dos Espíritos nos motive a fazermos a nossa parte na construção desse mundo melhor. É muito racional essa questão de nós, inclusive, adotarmos, entendendo e adotando essa questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Porque isso está em nós. O homem busca incessantemente identificar vida em outros planetas. E essa vida, logicamente, em formas diferentes da vida que nós encontramos no nosso orbe, na nossa Terra, na nossa querida Terra. Nós sabemos que na natureza tudo evolui constantemente e incessantemente. É uma das leis básicas, das leis morais, é a lei do progresso. Tá? Então, se tudo evolui e se nós reencarnamos onde nós vamos encontrar aquilo que nós necessitamos, essas necessidades mudando, elas determinarão a necessidade da existência de orbes que abriguem espíritos com necessidades diferenciadas. Então, serão orbes diferenciados. Então, por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lembrar que quando da publicação do que é o Espiritismo, ainda não havia sido publicado o Evangelho, que é de 1864. E esta obra que nós estamos conversando é de 1859, onde só existia o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, que é uma edição parcial, só de 500 perguntas, não de 1019, como saiu em 1861. Então nós vemos que
as coisas vão se completando, o nosso entendimento vai sendo enriquecido pouco a pouco. E no Evangelho, voltando a ele, nós temos no capítulo que trata da pluralidade de mundos habitados, concordando com a afirmativa de Jesus, né, que existem muitas moradas na casa de meu Pai, moradas para encarnados e moradas para desencarnados. Então, locais onde se reúnem por afinidade e mentalmente, espiritualmente, aqueles espíritos naquela determinada condição, que é o que determina onde nós estaremos vivenciando novas experiências. Então nós vemos ali esses mundos primitivos, que nós temos pela nossa história do nosso planeta algum conhecimento a respeito, nosso mundo de expiações e provas, onde ainda prevalece o mal, conforme lembrou o Eduardo, e caminhando para uma etapa mais adiante do mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas não com a intensidade que nós conhecemos hoje. E, finalmente, caminhando para um mundo ditosos e felizes e, finalmente, para os mundos celestes ou divinos. Então, nós vemos esta evolução do espírito com uma diferença das necessidades do espírito no seu processo de evolução através da reencarnação, e nós vemos a existência das possibilidades em mundos diferentes que abrigarão espíritos com necessidades diferentes. Então, para que isto venha a ocorrer, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Nós, tratando dos encarnados, que é o que nós procuramos insistentemente, nós hoje em dia dedicamos muito esforço para identificarmos vida física fora do nosso planeta. Mas nós sabemos também, quando nos referimos aí à vida espiritual, a uma morada ou aquele local de reunião de espíritos com afinidades ou com necessidades semelhantes, nós vemos que só aqui no Brasil, sobre o Brasil, existem mais de 50 colônias diferentes, que abrigam espíritos em condições diferenciadas, com necessidades diferentes ainda. Então, para que possamos abrigar os espíritos ligados ao nosso planeta, nós vemos a quantidade de moradas que nós temos aqui para encarnados e para desencarnados. Então, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Estou aqui verificando, né, o livro Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, que foi mãe de Chico, ela descrevendo, por exemplo, Saturno, que seria um mundo mais adiantado que o nosso. E ela diz o seguinte, que entre eles a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontoam as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem dedicar-se com mais devoção ao que concerne a espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena no problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominamos morte na Terra. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Então aí, livro Cartas de uma Morta é bastante interessante, as descrições que
ela nos faz aí desses planetas vizinhos nossos daqui da Terra. É importante lembrarmos que em cada orbe a realidade material também não está estagnada, não é? Conforme os espíritos que habitam o mundo vão se esforçando para se moralizar, a matéria que compõe aquele mundo também vai sofrendo modificação. É essa a diferença entre o mundo primitivo e o mundo feliz. O próprio perispírito daqueles espíritos que habitam em cada mundo, que tem muito a ver com a matéria que compõe esses mundos, é por isso que essa transformação vai acontecendo. Nos lembrando do que os espíritos falam em relação a Jesus, que quando ele precisou vestir um corpo de carne na Terra, ele atuou na matéria mais sutil, na psicosfera do planeta, né? A matéria quintessenciada para compor um perispírito. Então nós ficamos observando que quando se chega a esses mundos celestes, tanto a realidade material quanto a realidade do perispírito ficam tão leves, por isso que ele fala que isso se confunde com a natureza dos anjos. É um momento em que o perispírito daqueles seres que evoluem ali se confunde com o próprio corpo mental, porque de tão leve que nós não conseguimos, ao nosso nível, com a nossa linguagem, no planeta Terra, fazer uma ideia do que é isso. Se nós retroagirmos na história conhecida do nosso planeta, nós vamos ver que a evolução do espírito encarnado, da alma, ela vai exigindo cada vez mais necessidades diferenciadas. Certo? Então, se nós, hoje em dia, não somos mais aqueles trogloditas, aqueles homens rudes, brutos, nós temos outras necessidades. E essas outras necessidades, elas devem ser atendidas na nossa reencarnação. Porque senão nós estaríamos sempre reencarnando do mesmo jeito e com as mesmas possibilidades. Então não é isso. A lei do progresso, ela se aplica em tudo dentro da criação. Essas leis morais que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, são leis de Deus. A primeira questão, logo da terceira parte, quando fala das leis naturais, Kardec pergunta o que é a lei natural, e a resposta dos Espíritos: a lei natural é lei divina, é lei de Deus. Certo? Então, se nós estamos, toda a criação está sujeita às leis divinas, que são eternas e imutáveis, certo? Nós vamos ver que isto tem que ser alterado pelas nossas necessidades que na reencarnação. Em outras palavras, e simplificando o meu raciocínio, se nós precisamos de um determinado tipo de alimentação, nós temos que encontrar esse tipo de alimentação, porque senão nós não sobrevivemos. E é a mesma coisa para o espírito. O espírito, para continuar na sua jornada evolutiva, ele deve encontrar aquilo que ele necessita para que ele possa crescer moralmente, porque esta é a finalidade da reencarnação, nosso aprimoramento, nosso crescimento moral. O Aloysio tinha citado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos regeneradores, que, como eu falei anteriormente, nós sabemos que estamos aí numa transição planetária, e a Terra caminha para se tornar um mundo de regeneração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 16, Kardec vai justamente nos falar sobre esses mundos regeneradores. E vai nos dizer que já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal. Já passamos por essa fase, que são os mundos primitivos, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há aquelas que sucumbem, e Deus não as quer aniquiladas. Por isso permitem esses mundos. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos.
mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Comparados à Terra, e essa é a parte importante para a gente refletir, esses mundos são bastante felizes, ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Então, eu faço questão de trazer novamente essa reflexão para todos nós que sonhamos com esse mundo de regeneração, e Kardec nos traz aqui essa reflexão no capítulo 3, de que esse mundo está muito próximo. Né? Os espíritos anunciam que os tempos são chegados. Desde que a doutrina espírita chegou à Terra, sobretudo, lá no livro A Gênese, no último capítulo, Kardec coloca como título: são chegados os tempos, né? Os sinais dos tempos. E agora, justamente nesse momento difícil, porque passa o planeta, justificado pela própria transição planetária, o Apocalipse de João, Jesus descreve tudo que esperaria o planeta durante essa transição, que a gente possa estar preparado para os testemunhos que teremos que dar, mas confiantes de que estamos caminhando e não há como deter a marcha do progresso. A Terra chegará a mundo de regeneração e cada um de nós estaremos lá ou não, dependendo do nosso comportamento, da nossa conduta e do nosso esforço. Então, essa questão da pluralidade de mundos habitados, apesar de não ser muito explorado, assim, dentro do nosso entendimento, mas é muito racional. Porque se nós aplicamos a doutrina dos espíritos nessa questão da evolução, nós vamos vendo que as nossas necessidades vão mudando à medida que nós vamos crescendo e evoluindo, e nós temos que ter os meios para continuarmos a nossa caminhada dentro de orbes que nos ofereçam essas condições. Então é tudo muito racional, é muito claro para nós a necessidade desses diferentes orbes, que nós encontramos essa explicação muito clara dentro da doutrina dos espíritos. Nós vamos observando que o homem da Terra está começando a cansar da belicosidade. É evolução. Isso aí. Muito bem. E com isso nós vamos fechando aí o nosso tempo, desejando a todos aí uma boa semana e que nós voltemos a nos encontrar, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade.
Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Já estamos no mês de fevereiro, não é isso, meu parceiro? Exatamente. E vamos dar continuidade aqui. Eu, Renato Souza, um feliz ano novo para todos nós. Que esse ano de 2022 seja um ano de muitas e muitas. Vou pedir uma coisa só, Renato, me permite. Saúde. Tá, Ronaldo? Só saúde, mais nada. Tá de bom tamanho, não é isso, meu parceiro? Já tá ótimo, né? Saúde mesmo é o que a gente vem lutando há um bom tempo já, né, Bill? O bem mais precioso. O bem mais precioso para que a gente possa prosseguir na nossa jornada. Saúde não só pra gente, não só pro nosso Brasil, mas saúde pro planeta Terra. Exatamente. E nós estamos falando, né, no mês de fevereiro, como eu adiantei, do ano de 1859, a gente está falando sobre os escolhos dos médios, ou seja, os obstáculos que os médios enfrentam, né, para botar à frente, né, a sua mediunidade. Lógico, a gente sabe, e o livro dos médiuns, que a gente vai usar muito, né, Renato? Sim. Traz essas questões de forma muito mais literal, né, ou seja, mais efetivas do que a Revista Espírita. Então nós vamos utilizar muito o livro dos médiuns. E para entender também que nós temos sim escolhas, obstáculos, mas que nós temos também muita consolação, muito auxílio, muito amparo da espiritualidade maior. E nós vamos, antes de nós entrarmos efetivamente na lição de hoje, nós vamos recordar um pouco, afinal de contas foi no ano passado, né, que nós lemos, né? Foi o último programa. Faz tanto tempo, né? Então vamos dar uma relida aqui num parágrafo anterior, para que todos que estejam conosco nesse momento peguem o fio da meada, que diz o seguinte: o médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permite aos espíritos maus por uma falha qualquer. Aí vamos botar um exemplo aí pequeno: Jesus, né? Jesus. Um exemplo, Jesus, né? O exemplo comum aí, né? Sim. Fraco, Jesus. Uhum. Essa condição é bem difícil de preencher. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem, por seus esforços, sempre lhe é possível aproximar-se dela. E os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. E agora, se a gente entra no estudo propriamente dito de hoje, a partir de hoje, do ano de 2022. Tá? Isso. 2022. Uhum. É tanto número, né? 1859, 2022, que acaba confundindo a nossa mente. Com certeza. Mas, enfim, assim, continua Kardec, assim, o médium perfeito não daria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. Não sendo possível a perfeição, o melhor médium seria aquele que obtivesse as melhores comunicações, ou seja, pelas obras que poderão ser julgados. Comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum índice de inferioridade fosse evidenciado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo próprio fato de o médium não ser perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem interferir em suas comunicações, alterar-lhes a pureza e induzir um erro ao médium e os que a eles se dirigem. Eis aí o maior escolho, o maior obstáculo do espiritismo, e nós não lhe dissimulamos a gravidade. Podemos evitá-lo? Dizemos altivamente, sim, podemos. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. Aí me lembrei aqui agora, Renato, para dar mais subsídios a você aí nos seus comentários. Aliás, eu tenho lembrado sempre disso, acabei de lembrar recentemente lá no post, né, sobre o capítulo 38 do livro Jesus no Lar. Busquem aí vocês, caso vocês tenham em casa, o físico ou em PDF. Capítulo 38 do livro Jesus no Lar, o argumento justo, né, quando os apóstolos se achavam muito tristes por terem reagido a alguns insultos em relação ao Cristo, enfim, aquelas perseguições, né, que os cristãos sofriam naquela época. E eles entraram lá na conversação com Cristo muito tristes, né, justamente por não terem segurado a onda deles, terem reagido, enfim.
Jesus, muito tranquilamente, né, ouve um, ouve outro, e outros também levantaram a voz para falarem, porque não se achavam capazes de conduzir a Boa Nova, como nós estamos aqui, né, levando a Boa Nova. Quem seríamos eu e Renato para conduzir a Boa Nova, imperfeito como somos, né? Sim. Não sairíamos do lugar. E Jesus, muito calmo, diz, em verdade, o paraíso tão sonhado aqui ainda vai muito longe. E os espíritos, em sua indumentária celeste, não encontram aqui no solo em que pisamos, é interessante que Jesus coloca na primeira pessoa, o solo em que pisamos, seres alados, ou seja, dentro da mediunidade, a espiritualidade ainda não quer encontrar, né, meu parceiro, espíritos nobres, como médios, que não encontrarão. Sim. O que eles querem encontrar espíritos como nós, comprometidos, né, Renato? Sim, com certeza. Lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, do papel do médium nas comunicações, não é? A gente encontra vários apontamentos do Kardec, inclusive são várias perguntas que ele faz, não é? Mas existe uma questão importante que a gente deve levar em conta, que é a atividade, né? A afinidade fluídica, não é? Do médium e o espírito que está se apresentando para se comunicar. Sim. A sintonia de pensamento é algo também que vai de encontro, né? a tudo isso. Por quê? O médium precisa estar focado, precisa estar com um pensamento, ao menos, dentro da proposta de trabalho, de acordo com o que se coloca ali, tá? Então, quando ele chama a atenção lá nessa parte do Livro dos Médiuns, né? E lá na questão 223, em que ele faz uma pergunta dizendo assim: no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Ele vai dar uma resposta, não é? Que vai variar de um médium para o outro, de acordo justamente com o que você colocou. Não existe nenhum ser alado, mas existem sim aqueles que têm um grau de concentração um pouco maior, que já conseguem, né? Um grau de concentração um pouco maior, que já conseguem estar mais dentro da proposta, né? Então, a resposta que ele recebe ao espírito que ele perguntou foi a seguinte: está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, tá? Esse estado pode, sim, favorecer a interferência se eu antes dele não tiver me preparado, Bill. Não é isso? Com certeza. Se eu não estiver minimamente preparado, esse estado pode facilitar a entrada de espíritos, né, de interferências, vamos colocar assim que fica melhor, de interferências que podem atrapalhar o trabalho. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não é? É desse jeito. Então é importante dar uma olhadinha lá nesse capítulo 19, né? E ele continua a resposta, só para não deixar a resposta solta, não é? E ele fala assim: é o que, né? O que a fadiga é, por isso que necessita de repouso. Falávamos nisso, inclusive, recentemente, né? Nessa questão do repouso, porque nos sentimos, sim, cansados. Eu e Bill conversávamos aqui nos bastidores da rádio a respeito desse mínimo comprometimento que faz com que nós cheguemos sábado lá no Bezerra de Menezes às 11 da manhã, às vezes antes. Só saímos de lá às 5 da tarde. No mínimo 3h30, 4 horas, no mínimo. Exatamente. Não é? No mínimo. 4 horas da tarde, no mínimo. Né? Então, há um desgaste físico, há um né? desgaste, porque você é utilizado, o seu corpo físico é utilizado. E o fluido que você disponibiliza para o trabalho, ele vem de onde? Ele vem justamente de uma combinação de fatores biológicos. Vem uma combinação de fatores que o seu próprio corpo físico fornece para aquele trabalho. Não é? E por isso sim que a gente fala muito, e vimos o Kardec falar aqui, da questão da concentração, da questão do foco, não é? Que é importante, né, Bill? Com certeza, você lembrou bem aí, porque se nós... eu volto a falar do pessoal que está sempre conosco lá na educação mediúnica, aquela questão do preparo. Quantos dias antes eu preciso me preparar para o trabalho? 2 dias, 3 dias? Reza uma lenda aí, que eu não sei de onde é, uma lenda urbana, essas lendas urbanas que tem, né, Renato? Uhum. Que são 2 dias antes. Ok, 2 dias antes. Então, os outros dias eu posso enfiar o pé na jaca, Renato? Posso beber, posso fumar, posso trair a minha esposa, ou meu companheiro, ou minha companheira, enfim.
Não, eu costumo brincar, você tem que se preparar para o seu trabalho mediúnico 7 dias antes. Aí eles ficam meio que fazendo cara de paisagem, né? Tipo assim, 7 dias antes? Ou seja, é mudança, gente. Mediunidade, né, mal conduzida, como diz Emmanuel, né, o André Luiz que fala, que é só colocar um carro sem freio na ladeira baixa, não sei se é Emmanuel. Os dois, de alguma forma, já falaram os isso, dois, enfim, de alguma forma, falam. Que seja, nem que não sejam os dois, mas os espíritos falam, né? Bota um carro sem freio numa ladeira e você vai ver o que é a mediunidade mal conduzida. E quando a gente fecha esse compromisso, né, Renato, antes de reencarnarmos, a gente sabe do comprometimento, o tamanho que é. Aí quando a gente reencarna, a gente ainda fica meio... digamos, cego ainda pelo véu do esquecimento, a gente acaba esquecendo aquilo e muitas vezes conduz a nossa mediunidade, né, Renatão, de forma equivocada. E quando eu costumo dizer, quando a gente ativa o chip, né, tem lá o chip das operadoras de celular, quando a gente ativa o chip, meu amigo, a gente abre campo para os espíritos, né, que estão ali. Então, se você conduzir a sua mediunidade de forma equivocada, você vai estar atraindo para vocês espíritos também da mesma forma equivocados com você. Aí a sua mediunidade corre risco, né, Renato? Com certeza. Quando ligam para o seu número, só tem como cair no seu número, conforme aconteceu agora aqui no seu celular, tá? Exatamente. Não tem como cair em outro lugar. É a mesma coisa com a nossa sintonia, não é? É a mesma coisa com a nossa sintonia. Se eu não estou focado, só vai cair justamente em cima de mim, né? Só vai cair em cima de mim aquilo que eu estiver pensando. Não vai atingir o Bill. O Bill está focado, não vai atrapalhar o Bill, mas vai atrapalhar o Renato, que está fora da sintonia, que está fora do propósito, tá? Enfim, ele devia estar ali concentrado na prece, na oração, no socorro espiritual que está sendo prestado, na comunicação que está sendo dada, no estudo que está sendo passado, mas não, o Renato está pensando lá em outra coisa, né? Está pensando na hora de ir embora, está pensando lá no domingo, está pensando numa série de outras situações. Aí vai dar ruim para o Renato, e são nesses termos mesmo, né, Bill? Com toda certeza. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Bom, as boas intenções. Nós estamos no programa Luz na Penumbra, muito bem lembrado aqui, o Renato me deu um toque aqui. Programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859, o ano, graças a Deus, fevereiro, ou melhor, o mês de fevereiro, o ano 1859, mês de fevereiro. Estamos avançando. As boas intenções, a própria moralidade do médium nem sempre são suficientes para ou perseverarem na ingerência dos espíritos levianos, mentirosos ou pseudo-sábios nas comunicações. Além dos defeitos do seu próprio espírito, pode dar-lhes guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter. É importante a gente fazer um alinhamento nisso aqui, para a gente continuar depois, Renato, para você também, para a gente comentar sobre isso. Vou voltar aqui. Sim. Além dos defeitos de seu próprio espírito, pode dar-lhes guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter. Certo. Então, é importante a gente entender. Bom, atavismos, como Dona Joana de Ângeles diz, são aquelas coisas que nós trazemos de um passado delituoso, né? Todos nós temos. Morais, sobretudo. Com certeza. Só que nós temos que... o que Kardec fala lá no item 4 do capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, os bons espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas más inclinações. Isso é um ponto, né, Renato? Nós somos fracos, mas a gente luta para domar aquilo. Mas há médiuns, e como os espíritos dizem no Evangelho, custo acreditar que um membro da sociedade espírita, né, ainda tem esse tipo de coisa, quando ele fala, se não me engano, do revanchismo, enfim. Mas espíritos, como diria Bezerra, espíritos espíritas, né, Renato, que conserve essa mazela tão ruim que se preste a esse tipo de serviço. Porque nós, espíritas, né, que temos, pelo menos, vontade de sermos verdadeiramente espíritas, né, a gente tem essa consciência de que a gente não pode mais dar alimento às nossas más inclinações, né, Renato? Então, somos fracos,
ok, somos ignorantes? Sim, mas não podemos dar guarida como o Kardec coloca aqui, a esse tipo de situações que vai nos manter cada vez mais chumbados a esse solo, né, Renato, chamado planeta Terra, e a essa sintonia com esses espíritos ainda também, que como nós estão ali agarrados aos seus atavismos, né? Eu costumo dizer, Bill, em cima, obviamente, do que o Kardec coloca, porque às vezes a gente usa até a palavra que eu acho, mas esse eu acho, entendam que é um eu acho em cima do que o Kardec está falando. Bem colocado, não é o eu acho do Renato. É um achismo, né? Não. É um achismo, não é? Então, eu costumo dizer sempre, né, nas oportunidades que a gente tem de estar debatendo sobre alguma questão ligada à mediunidade, que eu preciso ser, apesar do animismo, que é importante, não é? Sim, porque sem ele também não dá para fazer muita coisa. Então, se o animismo existe, ele é importante e tem lá sim a sua importância. Bem conduzido. Bem conduzido, bem utilizado, bem compreendido, né? Tem sim. Mas eu preciso ser o mais fidedigno possível nas comunicações, nas manifestações que passam por mim. Então, quando Kardec fala da questão da fraqueza de seu caráter aqui, não é? Se eu não vigio, né? A menor brechazinha que eu dou, pronto, passou a minha impressão. Sim. Passou o Renato. Né? Deixou de ser o Renato. Mas você não falou que o animismo... O animismo é importante porque eu estarei ali como veículo. E eu preciso entender que esse animismo tem que ser um veículo. Ele não pode ser, digamos assim, a comissão de frente. Trem desgovernado. Né? E um trem desgovernado. Ele não pode ser a comissão de frente que vai conduzir tudo e vai estar sempre daquele jeito. Sempre é o Renato, é o Renato, é o Renato. Não, eu preciso passar o que o Espírito, né, está mostrando para mim. Porque senão facilmente eu vou deixar... eu vou começar escrevendo o que o Espírito está falando, daqui a meia dúzia de palavras já é o Renato. Exatamente. Né? E termina como? Meu Deus, misericórdia. Exatamente. Eu lembrei agora com essa sua fala aí, Renato, lá do estudo que nós fazemos lá no meu canal, né, do Bill Fabiano, do livro Trilhas da Libertação. Né? A gente está lendo justamente sobre isso, né, nesse momento, né? Dr. Hermann Graz, que é um espírito ainda meio que cambaleante nas questões morais, e o médium Davi, né, Renato? Isso. Que conduzem a mediunidade, essa parceria meio mórbida ainda, meio trevosa, digamos assim, né? Só que o médium, até mais trevoso do que o próprio Dr. Hermann Graz, né? O Dr. Hermann ali tentando se renovar, mas ainda agarrado ainda a coisas do passado, que ainda o mantém ainda com aquela vontade de fazer coisas não muito ligadas, úteis ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo, e o médium totalmente envolvido nas questões morais e, sobretudo, as questões financeiras, né? Sim. Enfim, então, até a nossa própria condução da mediunidade, a gente tem que se esbarrar isso. Aí entra aqui o que Kardec coloca aqui, a fraqueza de caráter. O médium Davi já traz essa fraqueza de caráter. E, enfim, se deixa levar pelo materialismo em excesso, que materialista todos nós somos, né? A gente, ou melhor, materialismo não, nós não somos materialistas, nós somos tentativas de seres espíritas, né? Sim. Materializados ainda, digamos assim, nós somos muito agarrados à matéria, certo? Né? Porque quem não é agarrado à matéria? A gente quer um tênis, a gente quer uma casa melhor, a gente quer um carro, nós somos agarrados à matéria. E é lícito. É lícito. Sabendo que enquanto deixarmos esse solo aqui, não levaremos nada. A consciência nós temos que ter, que não levaremos nada. Mas, em excesso, faz com que a gente dê mais valor, né, Renato, ao material do que ao espiritual, né? Com certeza. E precisamos estar atentos, né? Atentos a isso, porque os espíritos que nos chegam em confiança, não é? E se eu estou muito ligado a isso aí, quais que chegarão a mim? Esses espíritos, não é? Que ainda estão presos a essas situações. E com a mesma falta de comprometimento que a sua, né? Com certeza. Aí atrapalha tudo. Deixou de ser fidedigno, deixou de ser... Não é? Deixou caridade, deixou uma série de questões do lado. E no caso desse exemplo que a gente está citando aí, foi a tal ponto que eles resolveram sair da instituição que eles estavam, né? Como se eu e o Renato
não vou ficar mais no posto não, vamos abrir uma casa espírita pra gente, né? Vamos conduzir da nossa forma, né? Olha a responsabilidade disso. O que seria isso, né? Meu Deus do céu, a responsabilidade é muito grande, né? Não dá pra... Esse cajado não dá pra segurar. Não. Certa vez conversávamos sobre essa questão, não é? Com uma pessoa que recebia essas informações de que deveria abrir uma casa, que deveria coisa e tal. Eu falei, calma, não, eu tenho que abrir sim muita tranquilidade, pensa bem, indaga, pergunta, eles não vão ficar aborrecidos se foi isso realmente, se você duvidou 10 vezes, nem 9, 10 vezes, né? Não vão ficar aborrecidos, muito pelo contrário, vão ter muito mais confiança em você. Muito bem colocado, né? Muito mais confiança em você, por quê? Porque você não foi logo mergulhando, né, nos seus devaneios e aí, não, exatamente. Olha só o cuidado que ele tem. Então, a cautela, a questão da cautela é importante, né? Que a gente deve ter, tá? Lá o Kardec, lá na questão 223, para a gente fechar, porque já está quase na hora de fechar aqui, né? E lá na segunda parte dessa questão 223 do Livro dos Médiuns, lá do capítulo 19, né? Do papel do médium nas comunicações espíritas, ele diz assim, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium. E a resposta que ele recebeu, a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Por isso é que eu falei que a gente tem que tomar cuidado na hora de ser fidedigno, porque a nossa própria alma pode se comunicar. A questão do animismo. Isso. Mais, né? Aí, quantas vezes a gente diz assim, poxa, Bill, você estava inspirado hoje. Não é isso? É verdade. Né? Você estava inspirado, né? Veio de onde isso? Né? Uma inspiração. Você teve amparo, você teve auxílio, claro, e tudo, mas veio do teu próprio ser. Né? E diz mais, se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito, né? Tendes prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que as chameis, né? Por quê? Ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Não é? Aí ele dá a explicação, né? Se eles se comunicam conosco como se aqui estivessem, não é? Como se estivessem nas mesmas condições, nas condições que eu digo, encarnado, né? Por que não, né? Pode haver essa comunicação. E a telepatia, né? Pura telepatia, pura coisa. Você pega uma folha de papel, não é? E às vezes o que você está escrevendo vem de alguma coisa inata do teu próprio espírito. Sem dúvida alguma. E não vem de um outro espírito, mas vem do teu próprio espírito. Sim. Não é? Alguma coisa que você traz e que você vai descobrindo através daquela liberação, daquela escrita, daquele ato, né, Bill? É isso, meu amigo. O que eu posso dizer para você agora é que acabou, né? Acabou o programa. Nós agradecemos a todos que participaram conosco aqui, que participam sempre conosco. Divulguem os programas, divulguem toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. Agradecemos a todos vocês, meu parceiro Renato. Até a próxima semana e mais uma vez, feliz ano novo. Isso muita aí. Saúde para todos. Muita paz, meus irmãos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.